Graça é tudo que o homem precisa, é tudo que o homem necessita. Graça, irmãos, é a bondade de Deus em ação. Graça é a maior dádiva que alguém pode receber. Por isso, quando nós não usamos esse termo, mas se alguém chama alguém de desgraçado, essa é a pior nome que alguém pode receber, o nome de desgraçado. O que significa o desgraçado? É a pessoa que não tem a graça de Deus. Uma pessoa sem a graça de Deus, ele está literalmente perdido. Então, graça é tudo que o homem precisa, tudo que o homem necessita é da graça. A Bíblia fala que Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, ele estava com um espinho na carne e ele orava a Deus. Ele orava a Deus pedindo a Deus que tirasse o espinho da sua carne. E a Bíblia diz que ele orou por 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da carne. E diz a Bíblia que Deus respondeu para ele da última vez, para encerrar o assunto. Deus disse para ele: a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o homem não precisa de nada mais a não ser a graça de Deus. A graça é tudo que nós precisamos. E se nós estamos aqui nesta noite é pela graça de Deus. Não é porque nenhum de nós é bonzinho. Quando nós nos assentamos diante da mesa para participar do cálice, não é porque nós merecemos, não é porque nós somos dignos, mas é a graça de Deus que tem nos alcançado. Aleluia! É a graça de Deus que tem nos contemplado e agora nós podemos nos assentar à mesa e tomar parte desse privilégio que é fazer parte da ceia do Senhor. É por isso que o cantor sacro, lá no hino 205 da harpa cristã, ele cantou: a graça de Deus revelada. Vamos de novo. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus infinito favor. Graça, graça, a mim essa graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Só mais um. A graça de Deus é mais doce do que fizestes daqui. Em gozo meu choro não doce, morrendo sua graça pra mim. Jesus, graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Aleluia! Então a graça de Deus é tudo que nós precisamos. Tito disse assim no versículo, capítulo 2, versículo 11: porque a graça de Deus se revelou, trazendo salvação a todos os homens. E há alguém que diga que a salvação não é para todos, mas a salvação, a Bíblia diz que a salvação é para todos. Aqueles que não são salvos porque simplesmente rejeitam a graça de Deus. A graça de Deus foi manifestada a todos os homens, para que todos fossem salvos. O desejo de Deus é que todos se salvem. É por isso que o salmista disse: agradável é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Porque quando alguém morre em Cristo, quando alguém morre debaixo da graça, Deus sabe que não é uma separação.
Muito pelo contrário, é um ajuntamento, uma garantia de que essa pessoa vai estar para sempre nos astros do Senhor, vai poder contemplar a face de Deus, de que essa pessoa foi alcançada pela graça de Deus, ela recebeu a graça e agora ela definitivamente está salva. Então a graça é para todos, ninguém está livre da graça, só aquele que a rejeita. A bondade de Deus tem nos alcançado. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: vós sois salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé é dom de Deus. Ah, é porque eu tenho muita fé, eu acreditei, eu creio. É porque você recebeu de Deus, né? O dom de acreditar, de crer. Quantas pessoas inteligentes, quantas pessoas extremamente excepcionais em termos de inteligência recebem a palavra, mas não recebem a fé, não creem na palavra, conhecem a Bíblia de ponta a ponta, mas não creem, porque não receberam o dom da fé. Mas eu e você recebemos o dom da fé, portanto nós cremos na palavra, aleluia, e nós cremos e recebemos, tomamos posse da graça. Então quando, aleluia, lá na cruz do Calvário, quase mais de 1000 anos depois que os filhos de Coré profetizam essa palavra com relação ao que o Senhor daria graça e glória, a Bíblia diz que o soldado Jesus, estando na cruz do Calvário, veio o soldado, ele fura o lado de Jesus, e do seu lado saiu sangue e água. Sangue, graça, e água. A água simboliza a glória de Deus. O sangue, ele nos dá acesso à graça de Deus. Foi através do sangue de Cristo derramado lá na cruz do Calvário é que nós temos acesso à graça de Deus. Quando Deus olha para nós, Ele não olha para o nosso estado pecaminoso, mas Ele olha para o sangue de Jesus que foi derramado por nós lá na cruz do Calvário. Por isso nós podemos regozijar, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia! Isso é a graça de Deus. Merecíamos punição, merecíamos condenação, mas a graça de Deus nos alcançou. Jesus pagou o alto preço. Aleluia. A graça de Deus nos aproxima dele. A graça de Deus nos une ao Senhor. A graça de Deus nos deixa em condições de nos assentarmos à mesa e contemplarmos uns aos outros e termos comunhão uns com os outros e também com o nosso Pai Celestial. O Senhor dará graça através do sangue. Só que não ficou apenas aí, porque a Bíblia diz que Deus, ele é extremamente gracioso, é um Deus bondoso. Não ficou apenas na graça. A graça já é tudo, não precisa de mais nada. Mas Deus decidiu também dar-nos glória. Deus permite que nós tenhamos também acesso à sua glória. No caso, o que é glória? O significado de glória significa honra, fama adquirida por obras, poder. Deus nos deu glória. Deus nos dá condições de ter glória, de sentir o gozo de receber o prazer de ter a glória. E o que é a glória? Além de poder, além de fama, além de obras, né? Fama adquirida através das obras. O Salmo 19, versículo 1 diz assim, ó: os céus manifestam a glória de Deus e as obras das suas mãos. Quando eu olho para o céu e vejo as maravilhas de Deus, vejo a grandeza de Deus, automaticamente eu sou levado a glorificar a Deus, a honrar a Deus. Quantas vezes eu e você já olhamos para as nuvens, já olhamos e vimos que céu lindo, que maravilha, que nuvem linda, que sol maravilhoso, e quando nós começamos a exaltar a Deus, quando nós nos vemos, nós já estamos exaltando a Deus, nós já estamos glorificando a Deus pelas obras que Ele fez. Os céus manifestam a glória de Deus. Quando eu olho a natureza, começa a glorificar a Deus. De vez em quando eu fico assistindo em casa aquele reino animal e começo a olhar aquelas florestas, começo a olhar a articulação daqueles animais, começo a olhar a natureza e automaticamente brota dos meus lábios glória ao Senhor. Eu exalto o nome dele. Quando eu vejo algum documentário a respeito do corpo humano, como tudo funciona de maneira extraordinária, como Deus fez